Bem-vindos, caros acadêmicos do curso de Pedagogia UAB. Eu sou a professora Cristiane Martins, é um prazer estar aqui com vocês. Vou trabalhar com vocês a disciplina Filosofia da Educação. Bom, vou me apresentar a vocês. Sou graduada em Filosofia e tenho especialização em Tecnologias da Educação, ambos pela Unimontes, mestrado em Ciências da Religião pela PUC São Paulo. Trabalhei há mais de 10 anos no ensino superior, na Unimontes. Trabalhei em cursos de pós-graduação, onde também tive a oportunidade de coordenar um campus e um curso de graduação. Também atuei como docente em pós-graduação nas faculdades Santo Agostinho, a FASA. Atualmente, sou professora efetiva da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Sou palestrante e atuo em cursos de capacitações para professores no uso de tecnologias em sala de aula. Sou autora do livro Cura Espiritual, a experiência dos não espíritas no nosso lar, o resultado do meu mestrado. Bom, esse aqui é o meu livro e eu tive a oportunidade de poder lançar o livro, que é o resultado da minha dissertação, que é Cura Espiritual, a experiência dos não espíritas no nosso lar. É um trabalho muito interessante. Vamos começar? Caros alunos, trago aqui uma máxima de um pensador e logo após vou ler um texto, que é Inteligência Livre. São mensagens que eu gosto de usar para iniciar as minhas atividades, para que tenham ciência do que realmente é importante e de onde vem o conhecimento que precisam para levar para a vida de vocês. Não se pode ensinar nada ao homem, pode-se apenas ajudá-lo a encontrar a resposta dentro dele mesmo. É um pensamento de Galileu. Galileu foi um filósofo da Idade Média e foi com ele que nós tivemos a ruptura entre a filosofia e a ciência, porque até então tudo era só filosofia. Com Galileu, aí a ciência passou a existir como hoje vocês conhecem a classificação das ciências, como a biologia, a sociologia, a psicologia, entre outras ciências. Vou ler o texto, Inteligência Livre. Esse texto ele foi do professor Walter Seitzer, professor aposentado da Escola Politécnica da USP. Há algum tempo, recebi um convite de um colega para servir de árbitro na revisão de uma prova. Tratava-se de avaliar uma questão de física, que recebera nota 0. O aluno contestava tal conceito, alegando que merecia nota máxima pela resposta, a não ser que houvesse uma conspiração do sistema contra ele. Professor e aluno concordaram em submeter o problema a um juiz imparcial e eu fui o escolhido. Chegando à casa do meu colega, li a questão da prova que dizia: mostre como pode-se determinar a altura de um edifício bem alto com auxílio de um barômetro. A resposta do estudante foi a seguinte: leve o barômetro ao alto do edifício e amarre uma corda nele. Baixe o barômetro até a calçada e em seguida levante. Medindo o comprimento da corda, este comprimento será igual à altura do edifício. Sem dúvida, era uma resposta interessante e de alguma forma correta, pois satisfazia ao enunciado. Por instantes vacilei quanto ao veredito. Recompondo-me rapidamente, disse ao estudante que ele tinha forte razão para ter nota máxima, já que havia respondido à questão completa e corretamente. Entretanto, se ele tirasse nota máxima, estaria caracterizada uma aprovação em um curso de física, mas a resposta não confirmava isso. Sugeri, então, que fizesse uma outra tentativa para responder à questão. Não me surpreendi quando meu colega concordou, mas sim quando o estudante resolveu encarar aquilo que eu imaginei que lhe seria um bom desafio. Segundo o acordo, ele teria 6 minutos para responder à questão. Isto após ter sido prevenido de que sua resposta deveria mostrar necessariamente algum conhecimento de física.
Passados 5 minutos, ele não havia escrito nada, apenas olhava pensativamente para o teto da sala. Perguntei-lhe então se desejava desistir, pois eu tinha um compromisso logo em seguida e não tinha tempo a perder. Mais surpreso ainda fiquei quando o estudante anunciou que não havia desistido. Na realidade, tinha muitas respostas e estava justamente escolhendo a melhor. Desculpei-me pela interrupção e solicitei que continuasse. No momento seguinte, ele escreveu esta resposta: vá ao alto do edifício, incline-se numa ponta do telhado e solte o barômetro, medindo o tempo de queda deste a largada até o toque com o solo. Depois, empregando a fórmula H igual 1/2 vezes G vezes T2, calcule a altura do edifício. Perguntei então ao meu colega se ele estava satisfeito com a nova resposta e se concordava com a minha disposição em conferir praticamente a nota máxima à prova. Concordou, embora sentisse nele uma expressão de descontentamento, talvez inconformismo. Ao sair da sala, lembrei-me que o estudante havia dito ter outras respostas para o problema. Embora já sem tempo, não resisti à curiosidade e perguntei-lhe quais eram essas respostas. Ah, sim, disse ele, há muitas maneiras de se achar a altura de um edifício com a ajuda de um barômetro. Perante a minha curiosidade e já a perplexidade de meu colega, o estudante desfilou as seguintes explicações. Por exemplo, num belo dia de sol, pode-se medir a altura do barômetro e o comprimento de sua sombra projetada no solo, bem como a do edifício. Depois, usando-se uma simples regra de 3 triângulos semelhantes, determina-se a altura do edifício. Um outro método básico de medida, aliás, bastante simples e direto, é subir as escadas do edifício fazendo marcas na parede, espaçadas da altura do barômetro. Contando o número de marcas, ter-se-á a altura do edifício em unidades barométricas. Um método mais complexo seria amarrar o barômetro na ponta de uma corda e balançá-lo como pêndulo, o que permite a determinação da aceleração da gravidade. Repetindo a operação ao nível da rua e no topo do edifício, tem-se 2 Gs e a altura do edifício pode, a princípio, ser calculada com base nessa diferença. Finalmente concluiu: se não for cobrada uma solução física para o problema, existem outras respostas. Por exemplo, pode-se ir até o edifício e bater à porta do síndico, dizendo-lhe simplesmente: caro senhor síndico, trago aqui um ótimo barômetro. Se o senhor me disser a altura desse edifício, eu lhe darei o barômetro de presente. Nesta altura, perguntei ao estudante se ele não sabia qual era a resposta esperada para o problema. Ele admitiu que sabia, mas estava tão farto com as tentativas dos professores de controlar o seu raciocínio e cobrar respostas prontas com base em informações mecanicamente arroladas, que ele resolveu contestar aquilo que considerava, antes de tudo, uma farsa. Não basta ensinar ao homem uma especialidade, porque se tornará assim uma máquina utilizável e não uma personalidade. É necessário que adquira um sentimento, um senso prático daquilo que vale a pena ser empreendido, daquilo que é belo, do que é moralmente correto. Albert Einstein. Bom, daqui nós podemos tirar vários ensinamentos desse texto. Ou seja, vocês vão ter o texto como base, mas na vida de vocês, muitas vezes, vocês carregam em si o conhecimento. Então, preste atenção no que vocês podem aprender. Quero que vocês compreendam
que o conhecimento é algo infinito, assim como os números, que nenhum homem detém todo o conhecimento do mundo e que a verdade e o conhecimento começam a partir de vocês. E para ilustrar isso que digo, gostaria de contar uma pequena história para vocês. Na verdade, vou passar um vídeo. Olhem e vejam que todo tipo de conhecimento é importante. Não podemos menosprezar nenhum tipo de conhecimento e habilidades, pois o que hoje aparentemente não é importante aprender, amanhã pode salvar a sua vida. Então, pessoal, acreditem no que eu estou falando. Aprender é a melhor coisa da vida. Se tiverem a oportunidade de aprender uma habilidade, aprenda, porque hoje pode não te servir, mas amanhã pode te ajudar a solucionar um problema ou, quem sabe, pode virar uma profissão ou um ofício. Aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo com esse curso e façam ele da melhor forma possível. Aproveitem para aprender um pouquinho mais, Vejam o vídeo agora e reflitam. O vídeo Pequenos Filósofos, o Barqueiro e o Sábio. Bom, agora que vocês tiveram a oportunidade de ver o filme, essa historinha, eu quero falar para vocês que o conhecimento ele é algo infinito. Então, há algum momento da nossa vida que até mesmo aquelas pessoas que aparentemente não têm tanto saber científico, eles podem sim ter um conhecimento que pode salvar a vida. Então, muitas vezes a gente foca só no conhecimento científico e esquece dos outros conhecimentos. Por isso, precisamos saber o que queremos formar, máquinas ou homens. Precisamos trabalhar a questão da emoção e da razão. Porque o homem ele não é formado só da racionalidade, mas sim também da sua emoção. E aqui no slide nós podemos ver nessa imagem o lado esquerdo e o lado direito. A importância que nós temos da junção e do equilíbrio entre a emoção e a razão, que vai dar esse suporte para nós, seres humanos. Então foquem nisso que vocês vão poder trabalhar melhor a vida de vocês. Então não vamos focar só na questão da emoção, nem só na questão da razão. Precisamos trabalhar os dois lados do cérebro, tanto a razão como a emoção. Platão já dizia isso. Devemos trabalhar os dois lados e, se possível, poder escrever com as duas mãos, né? Tanto a mão direita como a mão esquerda. Assim, exercitamos o nosso cérebro. Bom, vamos seguir. Coloquei aqui o ponto de interrogação. Quero começar a falar de filosofia, mostrando para vocês esse ponto de interrogação. Quero iniciar com ele e quero terminar a disciplina com ele. Se vocês terminarem essa disciplina sem o ponto de interrogação, então a aula não deu certo. Sabe por quê? Porque para a filosofia não importa as respostas, e sim as perguntas. Por isso, a participação de vocês nos fóruns de discussão será de grande importância para o desenvolvimento da nossa disciplina. Todo conhecimento surge a partir de uma reflexão, de uma dúvida, questionamentos. Por isso, peguem os seus blocos de anotações, cadernos, canetas, lápis e vamos viajar nesse mundo fantástico chamado filosofia. Bem, quero avisar que não estou aqui para ensinar filosofia, uma vez que não é possível ensinar filosofia, mas estou aqui para ensinar vocês a arte de filosofar. Nesse caso, vamos compreender o que a filosofia trouxe para a educação ou o que a educação fez com o uso da filosofia em sua prática, ou o que você pode fazer com a filosofia na sua vida. Bom, uma coisa é certa. A partir de agora, vocês não serão mais os mesmos. Vou apresentar agora o nosso plano de curso. Nosso plano de ensino. O curso é pedagogia, o período que vocês vão estar lecionando, que vão estar na nossa aula, que vai ser o período de 8 de janeiro a 16 de fevereiro de 2018. Bom, a disciplina Filosofia da Educação, nome, professor, carga horária serão 60 horas. Bom, gente, a nossa ementa, vamos ver.
As origens e a evolução da filosofia numa perspectiva educacional, enfatizando a problemática do ser, o realismo e o idealismo na concepção dos principais teóricos clássicos que os fundamentaram e as concepções históricas do homem e do conhecimento, bem como as correntes contemporâneas, a ética, a estética e a política numa perspectiva filosófica. Vamos tentar fazer um trabalho aí que possa abarcar todas essas teorias, esses conceitos. Bom, o objetivo geral da nossa disciplina: proporcionar o entendimento sobre a filosofia e sua importância para a realidade na educação e no meio social e sua relevância para a educação de modo geral. Então, o nosso foco é pegar a filosofia e trabalhar ela dentro da sua prática, dentro da educação. Então, o que a gente puder fazer para poder levar isso, para que vocês possam sair do curso de pedagogia e levar isso para a prática de vocês, utilizando a filosofia. Objetivos específicos: conceituar filosofia a partir da sua origem e de diversos pensadores, aperfeiçoar o processo de conhecimento e investigação em relação às formas de compreensão do homem no mundo, discutir criticamente e filosoficamente a educação como processo de integração social. Quero ver isso de vocês muito nos fóruns de discussão. Participem, viu? Analisar a partir de uma visão crítica a dimensão dos fenômenos educacionais na sociedade atual. Refletir a realidade com elementos da filosofia, porque tudo que nós estamos vivendo hoje faz parte da reflexão filosófica. Até mesmo a construção, a criação de uma caneta passa pelo processo da reflexão da filosofia. Conteúdo programático. Vamos ver a origem da filosofia, vamos fazer uma introdução, conhecimento e o pensamento filosófico, a importância do mito na compreensão do homem e do mundo, a passagem do mito ao logos, o surgimento da filosofia da antiguidade até a Idade Média, a filosofia na modernidade, o conhecimento e a filosofia na modernidade, no caso, a filosofia na perspectiva educacional e o problema do ser. Unidade 3, concepções históricas do homem e do conhecimento, o realismo, o idealismo, são correntes filosóficas que vocês vão estar tendo acesso a ela. Unidade 4, a filosofia e a educação. Vamos trabalhar a filosofia e a educação, os pensadores e a educação, a ética, a estética e a política numa perspectiva filosófica. Bom, a metodologia será a videoaula de apresentação dos objetivos da disciplina e do conteúdo do material didático. Leitura do caderno didático, vídeos educativos, fóruns de discussão no AVA, os chats, realização de atividades. Os recursos didáticos, ambiente virtual, artigos e vídeos sobre o tema, que a gente vai estar colocando nas salas que vocês terão acesso, o caderno didático, e vocês estarão usando aí o computador, que nosso curso é virtual. Avaliação. Aspectos a serem avaliados: aprendizagem cooperativa e colaborativa, realização das atividades propostas, compreensão dos conteúdos trabalhados, participação ativa nos fóruns e no ambiente virtual de aprendizagem, no AVA. Quais são os instrumentos de avaliação que nós vamos trabalhar? E isso valendo 100 pontos. AO, que é 20 pontos, AP, 30 pontos, o ST, que é o seminário temático, 20 pontos, os fóruns, 10 pontos, AA, 10 pontos. E por último, nós teremos uma autoavaliação, onde valerá 10 pontos. E os estudos orientados individuais, que é a atividade específica para recuperação, que valerão 100 pontos para quem perder a média nesses pontos anteriores. Vocês terão o caderno didático para acompanhar o curso. O caderno tem elementos importantes para entendermos a filosofia da educação. Estarei também buscando outros para completar as aulas e as atividades, para assim poder ampliar as possibilidades de vocês diante deste assunto tão vasto. Tentarei fazer uma aula com dinâmicas e elementos que venham ilustrar e facilitar a compreensão de vocês com o assunto a ser abordado. Deixo aqui uma dica para vocês, futuros professores e colegas de profissão. Para conseguirem alcançar seus objetivos, vocês precisam de 3 coisas. Primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. Terceiro, disciplina. Ou seja,
Sem disciplina, não conseguimos alcançar nossos objetivos na vida. Como exemplo, temos os atletas que treinam várias vezes ao dia para alcançar o pódio. E vocês, querem alcançar qual objetivo na vida? Já pensaram nisso? Vamos refletir? Venham comigo. O mito, ele pode ser explicado por 3 modos, segundo Marilena Chauí. Vocês vão ver isso na apostila de vocês, no caderno didático. Bom, primeiro, através da criação. Segundo, por meio da luta. Terceiro, estabelecendo prêmios e castigos. Primeiro, através da criação, o mito ele procura narrar quem são os genitores, pai e mãe, das coisas e dos seres. Tudo que existe é fruto de relações sexuais entre forças divinas pessoais. A partir dessas relações surgem os demais deuses. Narra também a origem das nossas paixões. Bom, eu agora vou contar um pouco para vocês o mito de Hesíodo. Hesíodo ele contribuiu para a formação do povo grego e falou sobre o surgimento dos deuses e do mundo. Então vamos lá, o mundo dos deuses. O mito, vamos falar sobre o mito. O que é o mito? Na verdade, o que é a consciência mítica? O mito ele veio para organizar o que não tinha uma certa organização. Então, a cosmogonia grega e a teogonia grega é que faz parte dessa consciência mítica. Mito, o que é? É uma narrativa sobre a origem de alguma coisa. Ou seja, como surgiu os astros, a terra, os homens, as plantas, os animais, o fogo, a água, os ventos. Mitologia. A mitologia é um conjunto de lendas e mitos de um povo. É o estudo deste conjunto. Então, a mitologia é o que estuda e é o que fala sobre os mitos de um povo. O que é realmente o mito? O mito é um verbo, é contar, é narrar aos outros alguma coisa, alguma história. Bom, e quem fazia a contação dos mitos eram os poetas. E os mais antigos que se conheciam era, por exemplo, Sófocles. Ele falava sobre o teatro e ele escreveu um dos grandes contos que é sobre a vida de Édipo, que é usado dentro da psicologia por Freud, que fala sobre o complexo de Édipo. Quem escreveu foi o Sófocles. Nós temos outros poetas, o Homero, que escreveu a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada é a guerra de Troia. A Odisseia é o retorno de Ulisses à cidade de Ítaca. E essa obra, na verdade, foi a base da educação grega. Foi com ele que o povo grego se formou. Temos também o Píndaro. O Píndaro, ele falava sobre poesias, e ele que lia grandes poesias nos banquetes para os grandes vencedores dos Jogos Olímpicos. Nós temos também o Esquilo, que fazia peças de teatros, né, e falava sobre a justiça na cidade de Atenas. Então, os poetas é que falavam e narravam para os outros as histórias. Então, vamos lá. O que é cosmogonia? Cosmo é o mundo ordenado, agonia é o nascer. Então, cosmogonia é justamente a organização, o nascimento do mundo ordenado a partir das forças geradoras, pai e mãe, que estão relacionadas com os deuses, com o divino. A teogonia é teo é coisa divina, gonia, vocês já viram, é nascer. Então, é o nascimento, teogonia, nascimento das coisas divinas, ou seja, a origem dos próprios deuses, a partir de seus pais e antepassados. Bom, surge o caos, surge a terra.
para dar sentido o que não tinha sentido. Surge a mãe Gaia. O palco da maravilha e misérias do homem, a terra. Surge aí também a noite, a treva profunda. Surge o Érabo, abaixo de Gaia. Vai surgir também Urano, criação de Gaia, gerou sozinha seu primogênito, o céu estrelado capaz de cobri-la inteira. Depois vai surgir o éter, a luz, o dia, a luz para os mortais. À noite gera-se, então, a luz. A partir de então, todas as forças se uniram, fazendo surgir a maior de todas, o amor universal. Todas as coisas que começaram a surgir agora vão surgir a partir do Eros, do amor universal. Os gregos, eles eram politeístas e acreditavam em vários deuses. Então, a natureza surge através de Eros. Urano e Gaia, eles se casam. Tiveram muitos filhos. Cronos, aqui ó, na verdade, né? Gaia e Urano se casam, eles tiveram muitos filhos. Cronos, que é o tempo, titãs, ciclopes, monstros. Cronos, ele vai se revoltar contra o pai Urano, que para não mais fecundar a mãe Gaia, para que os irmãos também parem com as violências contra a mãe, porque Gaia estava criando vários filhos que estavam prejudicando a própria terra. Cronos, para evitar que a mãe continue gerando filhos e coisas ruins, vai castrar o pai. O pai, ele é imortal, ele não vai morrer, mas a vida vai mudar, porque Cronos vai assumir o lugar de Urano. O sangue de Urano vai gerar gigantes, ninfa das árvores e seres vingadores. Os testículos com sêmen vão cair no mar e vão nascer a deusa Afrodite, que é a deusa do amor e a deusa da beleza. Cronos vai casar com Reia, sua irmã. Todos os filhos que nascem, ele mata para não acontecer o que ele fez com o pai Urano. Reia consegue esconder o filho Zeus, criado longe do pai, numa ilha. Zeus vai crescer e vai se revoltar com o pai e quer libertar a mãe. Zeus dá uma bebida envenenada para o pai e o pai ele vai vomitar todos os irmãos que ele engoliu. Os filhos de Gaia e Urano vão se juntar contra Cronos e vai gerar uma guerra que vai durar 10 anos. Zeus vai vencer a guerra e o deus mais forte, Zeus é o deus mais forte e o mais poderoso. Nesse meio tempo vai acabar a desordem e vai criar então a ordem que nós conhecemos, que seria o mundo ordenado dos humanos. Bom, aí são os deuses gregos. Aí eu contei a história de Hesíodo. Uma das outras coisas que Chauí fala sobre a questão do mito, que é o segundo ponto, é por meio da luta. A narrativa mítica pressupõe uma luta, uma rivalidade ou um acordo, uma aliança entre os deuses. E dessa luta ou dessa aliança surgirá alguma coisa no mundo. Nessa relação de conflito ou acordo entre as divindades, algo acontecerá no mundo dos mortais. A própria guerra de Troia teve início com a rivalidade entre as deusas Hera, Atena e Afrodite. Aí, ó, Zeus vai ser o deus mais poderoso, o deus dos deuses. O deus mais sábio. Hera é a terceira mulher de Zeus. Vai ser a protetora das mulheres e das crianças. Poseidon, o deus do mar. Hades, o deus do mundo inferior. Hermes, deus da luta. Apolo, cuida da saúde e da morte. Ares, o filho de Zeus e deus da guerra. Hefesto, filho de Zeus, ferreiro, aleijado e coxo.
Artemísia, irmã gêmea de Apolo. Ela trabalha e fortalece a questão da morte e é protetora das virgens. Atena, filha de Zeus, deusa da arte e da sabedoria. Afrodite, filha de Urano e a deusa da beleza. Outro ponto dos mitos é o terceiro, estabelecendo prêmios e castigos. O mito ele vai revelar que há uma relação entre recompensas e castigos, com a obediência ou não aos desígnios dos deuses. Assim, os deuses podem castigar a quem os desobedece, assim como podem trazer recompensas a quem é obediente. O mito de Prometeu nos ajuda a entender como a façanha de um titã que roubou o fogo dos deuses e deu de presente para os homens, trouxe o castigo não somente para si mesmo, como também para os homens que foram beneficiados com esse ato de desobediência. O castigo dado aos homens explica como surgiram os males no mundo, que é, no caso, a caixa de Pandora. Bom, tem o mito também de Psique e Eros. E aí eu finalizo a mitologia grega. Vocês conheceram um pouquinho do mundo grego. A partir da mitologia grega, a primeira consciência que o homem teve, pois era essa a forma que eles tinham para explicar o surgimento das coisas e do mundo. No entanto, o homem ele começa a questionar a si mesmo. E os próprios mitos, surge aí o Logos, a palavra escrita e falada, o conhecimento a partir da razão humana. Agora vou continuar a aula com uma pergunta bem específica da disciplina. O que é filosofia? Alguém aí saberia me dizer como surgiu? Vou fazer uma dinâmica aqui com vocês. Eu trouxe uma caixa vermelha e gostaria muito que vocês começassem a pensar o que poderia estar dentro. Quero saber o que representa para vocês a filosofia. Será que na caixa tem algo que pode representar a filosofia? Vamos investigar? O que tem dentro da caixa? Vamos pensar, pense aí o que tem dentro da caixa. O que vocês acham? O que é imaginável aí? Que significa filosofia? Bom, eu quis mostrar para vocês também um pouquinho da caixa de Pandora, mas não é a caixa de Pandora. Essa é uma caixinha surpresa para vocês saberem o que é filosofia. Então vamos lá? Dê uma pausa. O que é que está dentro da caixa? O que está dentro da caixa? Eu sou o Filo. Prazer. Filo. Eu sou amigo. Filo. E agora, eu vou apresentar Sofia. Eu sou Sofia. Sofia, sabedoria. Filosofia. Sofia. Filosofia. Então, aqui nós temos o amigo e nós temos a sabedoria. Então, o Filo, ele é amigo da sabedoria. E aí eu quero partilhar com vocês, então, os dois grandes amigos. E é a partir daqui que começa todo o conhecimento, toda a filosofia do mundo ocidental. É a partir da filosofia que o homem aprende a pensar com a razão e não mais com os mitos. Essa dinâmica serviu para mostrar o significado do termo filosofia, que é um estudo que busca compreender os mistérios da existência e da realidade. Ela tenta descobrir a natureza da verdade e do conhecimento para encontrar o que é fundamental e importante para a vida. Ela também examina as relações entre a humanidade e a natureza, entre o indivíduo e a sociedade. A filosofia surge da surpresa, da curiosidade e do desejo de conhecer e entender. É, portanto, uma forma de investigação, um processo de análise, crítica, interpretação e especulação. O termo filosofia não pode ser definido precisamente, por ser um assunto tão complexo e tão controverso.
Diferentes filósofos têm diferentes pontos de vista da filosofia, da natureza, métodos e filosofia. O próprio termo filosofia vem do grego, filosofia, o que significa amor à sabedoria, ou mesmo amigo da sabedoria. Nesse sentido, a sabedoria é o uso ativo da inteligência, não é algo passivo que uma pessoa simplesmente possui. Os primeiros e mais conhecidos filósofos ocidentais viveram no mundo grego antigo durante o início de 500 anos antes de Cristo. E esses primeiros filósofos, eles tentaram descobrir a composição básica das coisas, da natureza, do mundo e da realidade, para obter respostas a perguntas sobre tais assuntos. As pessoas influenciadas em grande parte pela magia, superstição, religião, tradição ou autoridade. Mas os filósofos gregos, eles consideravam essas fontes de conhecimento não confiáveis. Em vez disso, eles procuraram respostas, pensando e estudando a natureza. Vamos comigo conhecer o surgimento da filosofia. Vocês viram o mito. O que é o mito? Vamos formar. O mito aqui é uma narrativa. É uma narrativa. O mito é a palavra falada. Depois do mito, quando o homem mais não quis encontrar as respostas no mito e que teve a necessidade de buscar as respostas mais precisas, porque eles já não estavam acreditando que o mito pudesse falar tudo, veio o quê? O Logos. Também palavra. Só que agora a palavra não é mais narrada, não é narrativa, a palavra agora é escrita. Bom, vamos então conhecer de onde surgiu a filosofia. A filosofia, ela vem surgir da ágora. Ágora. Bom, o que será a ágora? A ágora é uma praça pública, era onde acontecia o mercado, e aí, ao redor da ágora, começou a surgir a polis, que é a cidade-estado. Polis, cidade-estado. Política, vem daí. Na ágora, cria-se a ética. Na ágora, as pessoas têm a oportunidade de usar a doxa, opinião popular. Doxa, opinião popular. Na ágora, existia e formava-se a eclesia. A eclesia é a assembleia pública. Também acontecia na ágora a questão dos cultos religiosos. E aqui na ágora que os grandes pensadores começaram a surgir. E aí veio a necessidade de buscar arque, princípio de todas as coisas. O primeiro a buscar o princípio de todas as coisas e não buscar mais nos mitos é Tales de Mileto, considerado um pré-socrático. Na verdade, os pré-socráticos, eles vieram antes de Sócrates, porque com Sócrates é onde a filosofia propriamente dita acontece. Bom, na ágora,
Cria-se, então, a ética, que são as leis, e aí nós vamos perceber que aqui na Ágora é que vai surgir as leis, a moeda, a escrita, que até então não existia. Uma coisa importante, o ideal de justiça na Ágora, antes da Ágora, era um ideal de justiça privado. Por que privado? Porque quem detinha a justiça eram os reis. Eles tinham a justiça. Agora, o ideal de justiça passa a ser o quê? Público. Por quê? Porque tem a pólice. E quem vai comandar a pólice? A democracia. O poder sai da mão dos privados e vão passar para a democracia. E quem é que vai agora coordenar, que vai mandar? Cracia, poder. Quem é que agora vai ter o poder? Quem vai ter o poder nas mãos agora é o demo. O demo. Ah, essa professora é louca. Demo? Todo mundo pensou em demônio, não foi mesmo? Bom, mas não é o demônio que vocês conhecem, não. Porque as palavras elas vão mudando os seus significados no decorrer da história e sendo adaptadas para outros termos. O demo aqui que eu falo é o povo. Ou seja, o poder agora está na mão do povo, porque eles que vão governar agora a polis. A Ágora, que é essa praça pública onde aconteciam as eclesias, e começou a surgir, então, seus questionamentos através da doxa, que é a opinião popular. Surge também aí as palavras novas que vão enveredar a questão da filosofia. Tales de Mileto, ele acreditava que o princípio de todas as coisas era a água. Para ele, o arquê, o princípio de todas as coisas era a água. Era a água. Bom, voltando aqui, na democracia, uma coisa importante que é preciso ressaltar. Quem poderia participar da democracia? Quem poderia participar? Todos os cidadãos atenienses, menos mulheres, escravos, estrangeiros e crianças. Crianças. Então, essa classe, mulheres, escravos, estrangeiros e crianças, não poderiam participar da democracia. Eles não tinham palavras e nem vezes na Ágora. Aqui eles não existiam, eles eram invisíveis. Bom, mas para a democracia existir, é importante ter dois princípios. Primeiro, o princípio da isegoria, que é o direito da manifestação, é o direito do voto. E a isegoria era um direito que todos participavam da mesma forma. Bom, depois nós temos o segundo princípio, isonomia. Era o direito igual, a lei era para todos. Era o direito da igualdade. Então, isonomia, o direito das leis, da igualdade. Isegoria, direito da manifestação, o direito do voto. Esses são os dois princípios para que a democracia pudesse, então, existir. Bom, e aí vem os filósofos que vão questionando a questão dos mitos. Bom, Tales, como eu falei, ele procurou dizer que o princípio de todas as coisas era a arquê. Bom, outros filósofos também vão dizendo, por exemplo, Anaximandro. Anaximandro, ele dizia que o princípio de todas as coisas era o apeiron. Anaxímenes vai dizer que é o ar. Então, Anaximandro vai dizer que apeiron.
Apeiron é o infinito. Então, o princípio de todas as coisas é o infinito, segundo Anaximandro. Anaxímenes vai falar que é o ar. Bom, mas aí vai surgir também Pitágoras, que vai dizer que é os números, o princípio de todas as coisas. Aí depois vem Parmênides, outro pré-socrático importante. Um pré-socrático importante. O Parmênides ele vai dizer que tudo é imutável, o ser é o que é. Ou seja, ele nasce da mesma forma que ele vai permanecer por toda a sua existência. Aí vem Heráclito e diz, o ser não é o ser, mas é um vir a ser o ser. Ou seja, o ser passa a ser um papel importante aí na questão da ágora, né? O ser. Não, deixa eu apagar aqui, porque aqui não sei se vocês vão entender aqui, peraí. O ser. A vinda de Parmênides e de Heráclito faz surgir a maior de todas as filosofias, porque vai vir o grande pensador, o grande filósofo. E aí vai surgir a filosofia propriamente dita. Então vamos lá, vem quem? Sócrates, Platão, Aristóteles. Bom, Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates traz a filosofia para o caráter do ser humano, ou seja, a filosofia tem um caráter de humano, ou seja, é a filosofia enquanto ser humano. Ele faz com que buscamos para dentro. Os pré-socráticos buscavam a razão das coisas na natureza. Sócrates, então, traz a filosofia para o ser humano. Platão, discípulo de Sócrates, Aristóteles, discípulo de Platão. E aqui, gente, vamos prestar atenção. Sócrates e Platão. Daqui surgem as duas grandes correntes filosóficas que vocês vão conhecer. Racionalismo. Peraí. Racionalismo e o empirismo. A partir daqui começa-se todo esse emaranhado de conceitos e correntes filosóficas. E a partir daqui vai surgir todas as correntes, perpassando por toda a filosofia. Então, esses dois aqui, ó, Platão e Aristóteles, dão base para toda a corrente filosófica até os dias atuais. Mas a filosofia propriamente dita, ela vai chegar com Sócrates. Bom, é isso. Um pouquinho aí do surgimento da filosofia. Lembrando que a filosofia, então, a filosofia, ela é filha da cidade. Vocês estão percebendo que eu fiz um caos, uma bagunça aqui para poder explicar isso para vocês. Mas é nesse sentido mesmo que eu queria. É o caos, porque aí a filosofia ela vai surgir para dar ordem o que não tinha ordem. Assim como veio a cosmogonia grega, que deu ordem ao que não tinha ordem através dos mitos, surge então a filosofia para dar ordem ao mundo ocidental. E aí surge a razão que nós temos hoje, né? A questão do logos. A história da filosofia ocidental, ela é comumente dividida em 3 períodos: antigas, medievais e modernas. O período da filosofia antiga é prorrogado a partir de 600 anos antes de Cristo, até 400 depois de Cristo. A filosofia medieval, ela durou desde os anos 400 a 1600. E a filosofia moderna, ela vai abranger o período de 1600 até o presente. Filosofia antiga era quase inteiramente grega. Os maiores filósofos do mundo antigo eram 3 gregos do ano 400 e 300 a.C.,
Sócrates, Platão e Aristóteles. Suas filosofias influenciaram toda a cultura ocidental posteriormente. Nossas ideias nos campos da metafísica, ciência, lógica, ética são originadas a partir de seus pensamentos. Um número de escolas distintas de filosofia também floresceu na Grécia Antiga. Os pré-socráticos foram os primeiros filósofos gregos. Seu nome vem do fato de que a maioria deles viveu antes do nascimento de Sócrates, que data do ano de 469 a.C. Os filósofos pré-socráticos, eles estavam interessados principalmente na natureza, origem do universo e da natureza da realidade. Eles queriam identificar a substância fundamental que eles pensavam causar todos os fenômenos, e em termos do qual todos os fenômenos podem ser explicados. Diferente da maioria dos outros homens do seu tempo, os filósofos pré-socráticos não acreditavam que os deuses ou forças sobrenaturais causavam os eventos naturais. Em vez disso, eles procuraram uma explicação natural para os fenômenos. Os filósofos viam o universo como um conjunto de fenômenos ligados e unificados para o qual o pensamento poderia encontrar uma explicação plausível. Eles deram muitas respostas diferentes, conflitantes, para as questões filosóficas fundamentais. No entanto, a importância dos pré-socráticos não está na verdade de suas respostas, mas no fato de que eles examinaram as perguntas em primeiro lugar. Eles não tinham nenhuma tradição filosófica para trabalhar, mas as suas ideias se tornaram uma tradição para todos os filósofos posteriores. Sócrates não deixou nada escrito, mas ele estava constantemente envolvido em uma discussão filosófica. Nosso conhecimento de suas ideias e métodos vem principalmente de diálogos escritos por seu aluno Platão. Na maior parte dos diálogos, Sócrates aparece como o personagem principal, que lidera e desenvolve o processo de investigação. Sócrates viveu em Atenas e ensinando nas ruas, lugar de mercado e ginásios. Ele ensinou pelo método de pergunta e resposta. Sócrates tentou obter uma definição ou visão precisa de alguma ideia abstrata, como conhecimento, a virtude, a justiça ou a sabedoria. Ele constantemente perguntava o que você quer dizer. E como você sabe? Este procedimento chamado o método socrático tornou-se o modelo para métodos filosóficos, que enfatizam debate e discussão. Sócrates queria substituir opiniões vagas com ideias claras. Ele muitas vezes questionava atenienses importantes, que expuseram suas reivindicações vazias para o conhecimento e a sabedoria. Essa prática fez muitos inimigos, e ele foi condenado à morte, como um perigo para o Estado. Assim, ele se tornou um símbolo da filosofia, perseguindo um argumento até chegar à verdade, não importando a que custo. Platão acreditava que não podemos ganhar o conhecimento das coisas através de nossos sentidos, porque os objetos da percepção sensorial são fugazes e em constante mudança. Platão afirmou que possamos ter conhecimento genuíno só de coisas imutáveis, como a verdade, a beleza e a bondade, que são conhecidos pela mente. Ele chamou as coisas tais ideias ou formas. Platão ensinou que apenas ideias são reais e que todas as outras coisas que apenas refletem ideias. Essa visão se tornou conhecida como idealismo. Segundo Platão, a ideia mais importante é a ideia do bem. Conhecimento do bem é o objeto de toda a investigação, uma meta para a qual todas as outras coisas são subordinadas. Platão afirmou que a melhor vida que se pode obter é a contemplação das verdades eternas. No entanto, ele acreditava que as pessoas que tenham atingido esse estado devem retornar ao mundo da vida cotidiana e usar suas habilidades e conhecimentos para servir
à humanidade. Platão também acreditava que a alma é imortal e que apenas o corpo parece na morte. Suas ideias contribuíram para pontos de vista sobre o corpo, a alma e as coisas eternas. Ideias essas desenvolvidas mais tarde na teologia cristã. Aristóteles, o grande discípulo de Platão, escreveu sobre quase todos os assuntos conhecidos de sua época. Ele inventou a ideia de uma ciência e de ciências separadas, cada uma com princípios distintos e lidando com assuntos diferentes. Ele escreveu sobre temas como a física, a astronomia, a psicologia, biologia, fisiologia, a anatomia. Aristóteles também investigou o que ele chamou de filosofia primeira, mais tarde conhecida como metafísica. Ele criou o mais antigo sistema filosófico. Em sua filosofia, todos os ramos da investigação e do conhecimento são partes de algum sistema global e ligados pelos mesmos conceitos e princípios. Aristóteles acreditava que todas as coisas da natureza têm algum propósito. De acordo com a sua filosofia, a natureza de cada coisa ela é determinada por sua finalidade. E todas as coisas buscam preencher suas naturezas, realizando esses fins. O método básico de Aristóteles de investigação constituiu em partir do que sabemos ou pensamos que sabemos, e em seguida perguntar como, o que e por quê. Em sua metafísica, ele desenvolveu a ideia de uma causa primeira, o que em si não foi causada por qualquer coisa, como a explicação definitiva da existência. Teólogos cristãos mais tarde adotaram essa ideia como argumento fundamental para a existência de Deus. Aristóteles ensinou que todos visam algum bem. Ele disse que a felicidade não está no prazer, mas na atividade virtuosa. Por atividade virtuosa, ele quis dizer se comportando de acordo com uma medida entre os extremos. Por exemplo, a coragem é a medida entre o extremo da covardia e da imprudência. A maior felicidade de todos, Aristóteles acreditava, era o uso contemplativo da mente. O neoplatonismo era uma versão revivida de algumas das ideias de Platão, adaptada por Plotino, um grande filósofo que pôde ter nascido no Egito em 2200 anos depois de Cristo. O neoplatonismo ele tentou guiar o indivíduo em direção à unidade com Deus, que é o estado de bem-aventurança. Plotino acreditava que a alma humana anseia pelo reencontro com Deus, o religare, o que ele poderia alcançar apenas através da experiência mística. O neoplatonismo é a ponte entre a filosofia grega e a filosofia cristã primitiva. Ela inspirou a ideia de que verdades importantes podem ser apreendidas apenas através da fé e da influência de Deus, não pela razão. Durante a Idade Média, a filosofia ocidental desenvolveu-se mais como uma parte da teologia cristã do que como um ramo independente. A filosofia da Grécia e Roma só sobreviveu em sua influência sobre o pensamento religioso. Santo Agostinho foi o maior filósofo do início da Idade Média. Em um livro intitulado A Cidade de Deus, no início do ano 400, Agostinho interpretou a história humana como um conflito entre os fiéis cristãos, que vivem na cidade de Deus, e os pagãos e os hereges, que vivem na cidade do mundo. Agostinho, ele escreveu que o povo da cidade de Deus vai ganhar a salvação eterna, mas as pessoas na cidade do mundo receberá o castigo eterno. O livro, ele enfraqueceu a crença na religião pagã de Roma e ajudou ainda mais a difusão do cristianismo. Um sistema de pensamento chamado escolástica,
que dominou a filosofia medieval de 1100 até 1400 anos. O termo escolástica refere-se ao método de investigação usado por professores de filosofia e teologia nas universidades recém-desenvolvidas da Europa Ocidental. Os professores eram chamados de escolásticos. O método escolástico constituiu na análise precisa dos conceitos com distinções sutis entre os diferentes sentidos desses conceitos. Os escolásticos usavam raciocínio dedutivo a partir de princípios estabelecidos pelo seu método para fornecer soluções para os problemas. A escolástica foi gerada basicamente pela tradução das obras de Aristóteles para o latim, a língua da Igreja cristã medieval. Nestes trabalhos, via-se claramente a dificuldade dos pensadores medievais em conciliar o corpo do pensamento filosófico com a Bíblia e a doutrina cristã de Aristóteles. O escolástico mais famoso foi São Tomás de Aquino. Sua filosofia combinava com o pensamento de Aristóteles, com a teologia e eventualmente se tornou a filosofia oficial da Igreja Católica Romana. As grandes contribuições dos escolásticos à filosofia incluía o grande desenvolvimento da filosofia, da linguagem. Os escolásticos, eles estudaram como os recursos da linguagem podem afetar a nossa compreensão do mundo. Eles também enfatizaram a importância da lógica ao inquérito filosófico. A filosofia também tem uma longa história em algumas culturas não ocidentais, especialmente na China e na Índia, mas até cerca de 200 anos atrás, havia pouco intercâmbio entre essas filosofias, principalmente por causa das dificuldades de transporte e comunicação. Como resultado, a filosofia ocidental, em geral, se desenvolveu de forma independente da filosofia oriental. Bem, pessoal, estamos chegando ao final da nossa aula. Para isso, vocês deverão realizar agora uma atividade proposta. Terão alguns minutinhos para discutir em grupo e após voltarei para realizarmos aí o nosso feedback. Mãos à obra. Só umas 3 perguntinhas para vocês refletirem sobre aquilo que eu falei. Mas aguardem, na nossa sala virtual, muita coisa boa eu estou preparando para vocês. A atividade de aprendizagem. Uma questão. No início dos tempos, é provável que o homem, de modo geral, não tenha se questionado sobre a origem do universo do mundo? 3 questões para vocês decifrarem. Estava ocupado com a luta pela vida? Em outros níveis, tinha alguma reflexão ou outra resposta? Outra pergunta. O termo filosofia quer dizer amigo do saber? Não. Significa uma crítica pouco construtiva ao saber? Sim, uma espécie de amigo da sabedoria? Não existe um significado para a palavra filosofia? A filosofia utiliza primordialmente a razão? Sim, primordialmente é pela razão que a filosofia ergue suas considerações. Não em primeiro lugar está a fé. Não em primeiro lugar está a sensação, o dado empírico. Vamos lá, gente, vamos à resposta dos feedback. Vamos aí, a primeira questão, qual é a resposta? Bom, quem aí adivinhou? Quem acertou? É a resposta da letra B. Explicação da resposta. Os historiadores, eles acham que este questionamento vem desde os primeiros movimentos do homem. Também a prioridade com que as coisas se relacionavam umas com as outras era outro aspecto destes questionamentos. Vamos lá? Próxima questão? Também resposta B. Explicação da resposta. O termo é derivativo do grego philos, amigo, amante, e sofia, conhecimento, saber. Mas existem muitas definições, muitas interpretações, de acordo com as escolas filosóficas. Mas, como eu mostrei para vocês, é a dinâmica. O philo é o amigo da
Sabedoria. Espero que vocês gravem isso e não esqueçam. Terceira questão, resposta A. A explicação da resposta. A filosofia procura justificativas racionais e universais para as coisas, em grande parte, mas aborda as ciências, os valores, pesquisa, as origens e o que pode ser válido. O que pode ser válido no pensamento humano. Avança para diversas áreas. Erros acontecem. Bom, gente, é isso. Espero ter contribuído de alguma forma com esse começar, com essa questão da filosofia. Como eu disse, eu comecei com uma interrogação e quero terminar com ela. Então, sejam bem-vindos e vamos dar continuidade no AVA. E aí, até a próxima aula. Obrigada.